Bom, vamos lá agora efetivamente resolver a questão, né? Responda às seguintes questões. Item A. Em que fase se encontra a substância nas condições de temperatura e pressão descritas pelos pontos A, B, C, D e E? Então, se você fizer aí a leitura do conteúdo da última semana, você vai ter uma dificuldade mínima de resolver isso aqui, porque lá está muito bem delimitado, que eu falei no vídeo anterior. Então, se você olhar aqui para o ponto A, ele vai estar numa região que é a região do estado sólido. Então, o ponto A representa a fase sólida dessa substância. O ponto B está aqui dentro da região da fase líquida. Então, o ponto B, você vai encontrar a substância aí na fase líquida. O ponto C está dentro da região aqui da fase gasosa. Só que a fase gasosa, ela é dividida em dois grupos aí, em duas regiões específicas. Nós temos o vapor e nós temos o gás. O vapor é a substância na fase gasosa que consegue ser condensada, né? Eu consigo trazê-la de volta para a fase líquida apenas alterando pressão e alterando temperatura, eu consigo fazer isso. É o caso, por exemplo, da chuva, né? Chuva o que é? É vapor de água condensado. Então a água, nas condições naturais da atmosfera, ela está na fase de vapor e você alterando aí a pressão e a temperatura dessa água, você consegue fazer com que ela volte para a fase líquida e aí começa a chover. Mas eu posso colocar essa substância ou qualquer substância em condições extremas em que, mesmo eu alterando pressão e alterando temperatura, eu não consigo mais liquefazer essa substância, condensar essa substância. Quando isso acontece, nós dizemos que a substância virou gás, né? Ela passou para a região de gás. Então, o gás é qualquer substância que não consegue mais voltar para a fase líquida, mesmo você alterando pressão e temperatura. Professor, você está dizendo que se a substância virar gás, ela nunca mais volta para outra fase? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que ela não consegue mais voltar apenas com mudança de pressão e mudança de temperatura. Mas se você colocar na equação aí um efeito químico ou uma reação química no processo, aí sim dá para você manipular as moléculas e conseguir trazê-las de volta para a fase líquida. É o que acontece, por exemplo, no nosso botijão de gás, né? Se você pegar um botijão de gás e balançar, você vai ver que tem um líquido lá dentro. Poxa, professor, mas se é líquido, por que chama gás, né? O que é botijão de gás? Porque na prática ali você tem um gás que foi liquefeito. Na verdade, essa é a sigla que é usada, né? GLP, gás liquefeito do petróleo. Então você tem ali o gás butano, é o CH4, né? C2H4. É isso. E esse gás ele foi misturado ali com alguns aditivos químicos e pressionado ali dentro daquele botijão. Então, com esses aditivos químicos, nós tivemos aí a manipulação, entre aspas, das moléculas, que elas conseguiram de novo se reagrupar e voltaram para a fase líquida sob efeitos de pressão ali dentro do botijão. Quando você abre a válvula, você altera essa pressão desse gás, né? Você diminui a pressão ali sobre o gás e ao diminuir a pressão, mesmo com o aditivo ali colocado a ele, você consegue que a substância volte para a fase gasosa, que é o natural dela. Inclusive, algo que talvez vocês não saibam é que o cheiro que a gente sente do gás, né, não é propriamente do gás em si, são dos aditivos que são colocados nele por uma questão de segurança, porque se a gente não sentisse o cheiro do gás, e o gás butano ele é inodoro, você teria um problema sério, um risco sério de segurança, tanto de intoxicação pela inalação, você estaria inalando sem saber, quanto pelo risco de explosão, né? Imagine um ambiente fechado com gás vazando e você não conseguir identificar que tem gás vazando ali. Qualquer faísca poderia causar aí uma explosão. Então o cheiro que você sente é em função do aditivo que é colocado, dos aditivos que são colocados nesse gás. Muito bem, então se você olhar aqui para o ponto C e lembrar do conteúdo da semana passada, qualquer substância na fase gasosa, que vai estar aqui embaixo, né, que tiver atrás desse ponto onde o mouse está aqui, que é chamado de ponto crítico, essa substância vai estar no estado de vapor. Então o ponto C é uma substância que está na fase gasosa e mais precisamente ele é um vapor. Então ele pode ser liquefeito através
apenas de pressão e temperatura, mudança de pressão e temperatura. O ponto D é simplesinho, está na fase sólida, não tem muito o que falar sobre ele. E o ponto E? O ponto E está aqui, ó, abaixo do gráfico, então ele está na fase gasosa, porém, ó, em relação ao ponto crítico, ele está à direita do ponto crítico, tá? Além do ponto crítico. Isso quer dizer o quê? Que no ponto E você tem a substância em forma de gás. Então nessa região aqui, nesse ponto E, a substância não consegue mais voltar para a fase líquida, apenas mudando pressão e temperatura. Você precisaria aí de efeitos adicionais, né? Aditivo químico, por exemplo. Então lá no teu material está tudo bem colocado aqui na sequência, né? Ponto A, fase sólida, ponto B, fase líquida, ponto C está na fase gasosa e é um vapor, ponto D, fase sólida, ponto E, fase gasosa e é um gás especificamente, né? Então vamos parar o vídeo aqui para não ficar muito longo, volto já.